E aí, meu consagrado, minha consagrada, eu sempre quis falar isso, acho uma palavra bonita. E agora que eu peguei 10 inscritos, eu tô um pouco desumilde, porque eu já tô tratando isso aqui como uma amizade, um grupo de amigos. Mas nesse vídeo, eu quero falar uma coisa muito legal, tá? Que é o problema de pensar demais. Eu tenho vários exemplos que se enquadram nesse tema, porque nesse momento, eu tô tentando mudar da água pro vinho. De ser uma pessoa que pensa demais para uma pessoa que não pensa nada, virar quase uma ameba. Só que isso começa quando eu sempre pensei que pensar demais era sinônimo de inteligência. Então, quanto mais eu penso sobre as coisas antes de tomar uma decisão, eu sou um cara estratégico, sou racional e aumento minhas chances daquilo dar certo. E aí, por outro lado, eu via pessoas que faziam o oposto. O cara nem pensava, ele só ia lá e fazia. E o meu papel era julgar essa pessoa falando: esse cara é maluco. Isso faz o menor sentido. Isso vai dar errado com certeza. E dava errado na maioria das vezes. Mas aqui vai um aprendizado, porque aquela pessoa tinha uma habilidade que eu não tinha, o que na verdade eu não tenho, que é a cara de pau. E tem áreas da sua vida que você pode trabalhar dessa forma e você tende a ter muito mais proveito do que ser uma pessoa que fica só no campo teórico, fica só pensando, analisando a situação antes de tomar um passo ali, tomar uma decisão. E mudar isso é muito difícil. Se você é uma pessoa que pensa demais, você parar de fazer isso, você vai pensar muito para parar de pensar. É foda. Um exemplo muito bom, talvez nem todo mundo se identifique, mas é o YouTube. Para você fazer um YouTube, você tem que fazer um script, você tem que escrever algumas coisas, tem até uma pequena colinha aqui. Você tem que ver o título, você tem que ver o teu cabelo, se você tá, sei lá, não vou falar fedendo porque vocês não conseguem cheirar, né, mas eu tomo banho. Sei lá, alguma coisa aparecendo aqui que não tá nos conformes, está incomodando. E você já é normal pensar muito antes de postar um vídeo. E no meu outro canal, eu sempre pensei muito, cara, eu pensei sobre o título e escrevi um vídeo quase perfeito, ficava reescrevendo, gravava, não gostava, gravava de novo. E eu ficava muito tempo para fazer um vídeo, para postar um vídeo. Sendo que outro canal que eu ficava como concorrente, que eu tinha como concorrente, o cara postava 5 vídeos enquanto eu postava um. Então, tipo, cara, enquanto eu tô ali pensando, quebrando a cabeça, tem outra pessoa do meu lado fazendo muito mais. E aí a gente tem uma comparação muito grande aqui. Porque no meu lado você tem uma busca por qualidade, só que você não faz isso em alto volume. Do outro lado você vê muita quantidade, só que a quantidade de vídeos postados pela outra pessoa não tinham a qualidade que o meu tinha. Mas na verdade a pergunta é: o que vale mais a pena? Focar em uma coisa só ou focar em várias coisas sem colocar tanta energia em cada uma delas? E a resposta talvez você não concorde ou você. Enfim, eu quero que vocês pensem um pouco sobre o que eu vou falar aqui. E o que eu acabei aprendendo é que a quantidade ganha muito da qualidade. Então, Douglas, significa que eu vou fazer tudo porcamente? Eu vou fazer nada com nada? Eu vou sair fazendo as coisas igual um maluco? É quase isso. Mas eu vou explicar melhor, tá? Pensa da seguinte forma: você tentar mais vai te expor mais aos acertos e mais aos erros. Quando você acerta, isso é bom. Mas quando se trata da vida e você comete algum erro, você não só erra, não só passa vergonha algumas vezes, mas você aprende. E uma pessoa no futuro preparada é a pessoa que acertou bastante, mas também uma pessoa que errou muito. E quando você acerta, você sabe o que funciona. Quando você erra, você sabe que aquilo não funciona. Então isso vai te criando um senso de consciência do que é bom e o que não é. E todas as próximas tentativas, você vai ter uma taxa de sucesso maior. Isso é bizarro de se pensar. Na teoria, é muito fácil. Na prática, vai lá passar vergonha na rua. Mas eu vou falar melhor sobre isso, tá? Uma comparação legal e um ótimo exemplo também é a IA. Hoje todo mundo usa a IA para qualquer coisa, tá? Às vezes você está querendo falar com alguém, você fala com a IA, desabafa com ela e tá tudo certo. A empresa lá vai saber tudo da sua vida, mas você está desabafando. Às vezes é legal. Só que sabe por que a IA ela é tão boa em algumas coisas? Porque ela tem acesso a infinitos dados na internet de pessoas que acertaram, de pessoas que erraram e as conclusões dos acertos e dos erros. Então, cara, tem tanta experiência e informação
que a resposta dela, na maioria das vezes, é muito boa. E você vai sentir que aquilo realmente é um negócio sinistro. Então você nota que a vida, o conhecimento, o preparo, ele vem dessa exposição. E na qualidade você não vai conseguir um número de exposição grande, mas na quantidade, sim. E como que o exemplo do YouTube e da inteligência artificial se conectam ou servem para a nossa vida real? Agora entra a parte prática que você deve estar doido para saber, como se eu fizesse o maior drama aqui, né? Mas basicamente assim, é o seguinte: enquanto você está pensando sobre as coisas na sua vida, o melhor caminho para você, o seu futuro maravilhoso, tem uma pessoa que não tá nem aí para o que vai ser dela no futuro, ela só tá fazendo as coisas por fazer. Ela tá se expondo a infinitas possibilidades. E você pode achar que aquela pessoa ela é perdida, não tem rumo, mas provavelmente essa pessoa vai ter um preparo maior que você. E eu acabei percebendo isso ao longo do tempo, que na hora, quando você faz a comparação e vê uma pessoa fazendo nada com nada, você vai achar que aquela pessoa é despreparada, que você é inteligente porque você é muito mais racional, você pensa mais antes de fazer as coisas. Só que aquela pessoa está tendo muito mais conclusões do que você. Ela está tendo mais exposição, mais experiência do que você. E no final das contas, é isso que vai contar. Então, enquanto você está pensando sobre o que você está fazendo da vida, ou o que você vai fazer, tem outra pessoa se expondo e ela vai chegar em uma conclusão do melhor caminho para ela antes de você. Porque você está muito na parte teórica, enquanto a pessoa está se expondo na parte prática. Então isso aqui é um negócio que é difícil pensar nisso. E eu quero trazer um conceito, uma palavra que eu acho muito bonita, que é casualidade. Casualidade, o que seria isso? Você se expor a uma casualidade é quando uma coisa muito com sorte e que seja muito boa para você aparece na sua frente. Eu não sei a definição exata de casualidade, estou simplesmente tirando esse conceito da minha cabeça, mas é quando você encontra uma coisa que vai te dar uma luz, um caminho, uma direção para a tua vida. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Imagina o seguinte: Deus vai colocar uma luz no seu caminho. Ele vai te entregar uma graça. Só que essa graça pode vir de infinitas formas. Pode vir em forma de pessoas, pode vir em forma de mensagem, pode vir em forma de uma formiga. E como é que você vai saber? Você só vai saber se expondo, porque você não sabe de onde está vindo isso, sabe? A forma que ela está chegando em você. E a casualidade é justamente você se expor às possibilidades para que você aumente a sua chance de encontrar essa graça. E aí é quando não vou falar sorte, né, mas fala a graça encontra o preparo, que muita gente fala que é onde você encontra, tem a conclusão da tua vida, que aquele é o seu melhor caminho. E esse caminho, ele nem sempre é o que você sempre imaginou ser. Eu imaginava que eu ia virar engenheiro. Quando eu saí do ensino médio, comecei a faculdade de engenharia, eu falei, não, vou ser um engenheiro, e como eu conheço uma pessoa que trabalha fora do Brasil na empresa de engenharia, eu vou virar um engenheiro internacional. Aqui eu tô gravando vídeo, cara, não é nada a ver com nada. Se você perguntar de matemática, eu não sei. Eu sei fazer conta básica, claro, mas pô, nada a ver com nada, né? Então, se você pensa demais, você tá querendo encontrar o caminho da tua vida, a melhor direção, a direção que vai te tornar feliz, você, na sua cabeça, por conta da influência que nós temos da internet, nada do que você pensa a princípio é o que vai definir sua vida. Você vê um Reels, você acha que a sua vida é sobre isso aqui, e depois você vai perceber que não é. Então, assim, a gente cria muita coisa em volta do que a gente está exposto e o que a gente está vendo. Só que o que realmente vai valer no final das contas é o teu sentimento na exposição. E é por isso que se expor é muito bom, porque você vai sentir o que aquilo significa. Então, para fazer tudo isso e botar na parte prática, você tem que perder o medo de julgamento. É aqui que entra a pior parte. Porque a gente sempre vai ter algum medo de julgamento. Fazer esse vídeo com uma espinha gigante na cara, você provavelmente não está vendo, mas eu vou ter até um adesivinho aqui, mas é para sarar mais rápido. A gente sempre quer uma perfeição, pensar demais. Ó, deixa eu ver meu cabelo certinho, deixa eu ver isso aqui. Pô, tá parecendo a pizza embaixo do braço? Não, então tá de boa. Então, assim, é sempre uma busca por ajeitar tudo antes de fazer. Se eu fizesse isso, ia demorar mais uma semana para eu gravar um vídeo. E aí esses meus 10 inscritos, agradeço demais, tá? Vocês iam ficar sem vídeo, cara.
Então fazer isso e quebrar esse medo de julgamento, pô, de qualquer forma que eu estiver aparecendo, eu vou dar um mínimo de cuidado, óbvio, mas eu vou fazer o negócio de uma forma bem legal para todo mundo. E eu preciso estar confortável. Então, eu me sentir confortável sem precisar passar uma imagem perfeita para vocês, cara, isso aí é se expor à quantidade sem medo de julgamento. E se eu fizer isso de outras formas, com mais frequência, quem sabe eu não encontre uma coisa maravilhosa para minha vida, sabe? Então, o ponto é esse. A gente tem que se expor. E aí, uma coisa que vocês podem fazer, por exemplo, é, abrir um canal no YouTube acaba sendo uma ideia bem legal, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, nem que você poste o vídeo, pode gravar, você vai ficar um tempão tentando encontrar as palavras, tentar improvisar, conectar as ideias, mas isso vai te desenvolver. E aí se você postar, você com certeza vai perder o medo de julgamento, porque as pessoas vão estar te olhando publicamente. Hoje tem gente que dança na internet, tá nem aí pra nada. Mas além disso aqui ser um pouco vergonhoso que eu tô fazendo, eu sei que de alguma forma vai ajudar alguém. E eu tô me exercitando ao mesmo tempo. Então o que eu puder fazer para compartilhar minha jornada com vocês, o que eu tô aprendendo e que você consiga aprender comigo, cara, eu já tô muito satisfeito. Então, se você não tentar, não perder esse medo, você não vai encontrar o que realmente serve para tua vida. E aí, você pode. Esse medo de julgamento pode ser assim, cara, mas se der errado e eu passar vergonha? Né? E se as pessoas rirem da minha cara? E se eu, sei lá, dar um passo em falso ali, tentar fazer uma coisa arriscada e ficar com uma cara de arroz queimado, uma carinha de gol contra? Cara, você vai aprender com isso, vai entender o sentimento. Então, é aquela história. A exposição, ela vai te dar um acerto ou vai te dar um erro. No acerto, você vai aprender alguma coisa, e no erro, você também vai aprender. Só que você tem que quebrar um medo de julgamento. E daí que você vai ali, chama uma pessoa pra sair e dá um não, assim, tipo, tá, mas e aí? Cara, tá tudo certo, pô, não tem nada de errado. Então, é uma das coisas que vale a pena você tentar se expor, senão você vai ficar sempre acuado, e aí você não vai se desbloquear em áreas que você está bloqueado. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Eu estou tentando desenvolver outras áreas da minha vida que eu não desenvolvi ao longo do tempo porque eu fiquei muito focado em trabalho. Então por que não eu tentar fazer algumas coisas em quantidade? Porque às vezes sabe, você acaba conhecendo uma pessoa legal, faz uma nova amizade, em um mundo que tá todo mundo fechado. Então você fala assim, não vou fazer isso aqui porque eu só vou conhecer gente, ó, maluquinha. Mas cara, porque, sabe, você tá pensando demais, cara, vai lá e faz o negócio. Só que aqui que tem um ponto, eu até anotei que isso aqui é o básico, né? Não posso falar pra você isso, ó, faz qualquer coisa que você vai aprender alguma coisa. Não. A parada é o seguinte, o que você tá fazendo é imoral? O que você tá pensando em fazer é imoral? Isso vai te dar algum dano? Vai dar dano a outras pessoas? Se não for alguma coisa errada, e não for dar dano a outras pessoas, dano a você, cara, você tem uma grande chance de ter sucesso e um grande aprendizado. Sucesso, dando tudo certo, você vai ter um insight, e no erro você vai ter um conhecimento também, um aprendizado. Então, cara, não pensa muito antes de fazer as coisas. Faz essa análise bem subjetiva primeiro, se aquilo vai dar dano, alguma coisa é imoral, e cara, vai. Porque às vezes você vai descobrir uma graça que Deus coloca pra você, em qualquer formato que seja, e você vai falar que, cara, isso aqui realmente é o que eu queria. Mas eu não sabia que eu queria isso. Mas no sentimento você consegue se identificar. E dali você vai trilhando e construindo o caminho pro resto da sua vida. Porque se a gente ficar sempre na nossa cabeça, o que é ideal pra mim? Qual que é o melhor caminho? É isso aqui? Às vezes no meio vão aparecer coisas que vão te mudar um pouco o rumo às suas ideias. Isso vai um pouco sobre o vídeo anterior, que é sobre sonho, você sonhar lá na frente. E ter esse sonho, ignorar tudo no meio do caminho, vai tirar a possibilidade de você conhecer algo muito bom ali. Se expor à casualidade. Então, desde que você tenha um objetivo, cara, você quer fazer aquilo ali? Beleza. Mas fica exposto à casualidade no meio do caminho, porque às vezes aparece uma coisa muito melhor. Eu poderia ser um bom engenheiro hoje, formado, trabalhando internacionalmente? Poderia. Mas eu tenho luxos hoje de eu ter virado youtuber, né? Enfim, o YouTube não é só gravar vídeo, acaba sendo todo um ambiente de empresa,
mas eu tenho uma liberdade hoje que talvez eu não tivesse trabalhando com engenharia, sabe? Mas eu consegui me expor, eu tive a coragem de gravar um videozinho ali, deu um pouco certo, eu falei, cara, me senti bem, deixa eu continuar. E deu no que deu. Então a gente não tem controle sobre o que vai acontecer com a gente no futuro só dentro da nossa cabeça, a gente tem que se expor. Então isso vai te tornar uma pessoa muito melhor ao longo do tempo e mais preparada. Daqui a pouco você tá virando uma IA. Sacanagem. No mais, pessoal, muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.